Daniel capítulo de número 1, vamos ler a partir do versículo 1. Daniel 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. E de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante os 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abidnego. E Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais havia encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber, e depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Afinal do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Senhor, essa é a tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações, ensina-nos nessa noite,
Abra, Senhor, os nossos olhos para ver. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir. Inclina, Senhor, o nosso coração, Pai, na direção da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio, Senhor. E que esse mesmo Espírito, Senhor, possa ajudar o pregador dessa noite, para com simplicidade, autoridade e unção, expor a Tua palavra, Senhor, ao coração do Teu povo, Senhor. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e por isso dizemos, amém. Irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o texto sagrado nos propõe a contar uma única história. Do início ao final das Escrituras, a narrativa bíblica possui um fio condutor. É verdade que você vai encontrar dezenas de personagens e várias narrativas, mas esses vários personagens e várias narrativas não são personagens e narrativas desconectados. Todos esses muitos personagens e cenários que o texto bíblico nos apresenta compõem um único enredo e uma única narrativa. E qual é a narrativa que a Bíblia nos propõe contar? É a maneira como Deus, com seu eterno poder, criou todas as coisas, criou o ser humano à sua imagem e semelhança e deu a esse ser humano o direito de fazer escolhas. E a maneira como o homem usou desse direito para se rebelar com o seu Deus, se afastando de Deus, conhecendo então o pecado e consequentemente a morte, e a maneira como Deus está agora agindo na história do homem, a fim de que por meio da morte do seu filho, Ele possa nos resgatar desse estado de decadência, esse estado de separação, para novamente estarmos em comunhão com Ele, para que a partir dessa restauração dos homens, toda a criação então possa ser novamente reconciliada com Deus. Amém, irmãos? É isso que Daniel nos apresenta aqui no início desse texto. Deus está realizando o seu plano, Deus está realizando o seu projeto. Só que o interessante, irmãos, é que às vezes o projeto de Deus toma cursos ou percursos que não parecem fazer muito sentido à nossa inteligência, parece não fazer muito sentido à nossa noção do que é o melhor, do que é o certo, do que é favorável. Porque o texto bíblico diz para mim e para você que no discorrer do projeto de Deus que visa a encarnação do seu Filho para se entregar pelos nossos pecados, Deus permite que a nação que Ele escolheu dentre todas as nações para ser o berço para abrigar o seu Filho Jesus Cristo, seja levada como escrava para o exílio. Porque eu não sei se você percebeu, mas o texto bíblico diz para mim e para você, que foi o próprio Deus quem tomou o reino de Judá, e foi Ele quem levou a nação de Judá para o exílio na Babilônia. E gente, isso parece muito estranho, porque nós estamos acostumados a lidar com Deus, que na realização do seu projeto, quando Ele está em uma empreitada, Ele é um Deus de vitória. Nós estamos acostumados a lidar com Deus que estende o seu braço poderoso e liberta com eficácia os escravos do cativeiro do Egito. Nós estamos acostumados a lidar com Deus que com o sopro da sua boca abre o mar vermelho. Nós estamos acostumados a lidar com Deus que diante da necessidade do povo, Ele faz chover pão do céu. E de repente, esse Deus, na condução do seu projeto, mostra para nós que nem sempre ao conduzir o seu projeto, Deus vai conduzir o seu projeto na direção da vitória. Às vezes, parece para Deus que a melhor maneira de realizar a sua história é caminhando ela na direção do fracasso, da derrota, do insucesso, da escravidão. E sabe de uma coisa, gente? Nós já deveríamos ter aprendido isso, porque quando a gente olha para Jesus,
a gente deveria aprender que nem sempre Deus constrói a história dele usando o sucesso. Às vezes Deus constrói a história dele usando a derrota. Porque o Filho de Deus não triunfa na cruz saindo da cruz. Ele triunfa na cruz morrendo. Ele triunfa na cruz sofrendo. Ele triunfa na cruz entregando a sua vida. Ele triunfa na cruz sendo submetido a um julgamento injusto. Ele triunfa na cruz sendo condenado injustamente. Ele triunfa na cruz sendo sentenciado por algo que ele não cometeu. Às vezes, irmãos, o projeto de Deus passa por lugares que parecem estranhos a nós, mas o que a gente deveria ter consciência é que mesmo quando a história de Deus caminha por lugares que não parecem muito favoráveis a nós, ainda assim Deus permanece no controle. Ainda assim Ele permanece sendo soberano. Ainda assim Ele permanece sendo o Senhor da história. Mas da mesma maneira, irmãos, que Deus tem um projeto e Ele pretende agora encaminhar esse projeto em um estado de escravidão, parece, irmãos, que o Nabucodonosor também tem um projeto. Parece que o Nabucodonosor também tem um sonho. Parece que o Nabucodonosor também tem um desejo. E passa pela construção desse projeto do Nabucodonosor que Daniel e os seus amigos comam da sua comida e bebam da sua bebida. E eu pergunto para você nessa noite, qual que é o problema, irmãos? Qual que é o problema de se comer uma boa comida? E qual que é o problema de se beber uma boa bebida? Existe algum pecado em se comer uma boa comida? Existe algum pecado em se beber uma boa bebida? Porque eu não sei se você percebe, mas o projeto do Nabucodonosor é exatamente esse: é que aqueles meninos que estão agora no estado de escravidão comam a sua comida e bebam a sua bebida. E gente, a comida que o rei comia nada mais era do que a melhor comida, e a bebida que o rei bebia nada mais era do que a melhor bebida. E eu pergunto para você, qual que é o problema, irmãos, de se comer uma boa comida e de se beber uma boa bebida? O que acontece, queridos, é que Nabucodonosor pretende que por trás dessa alimentação, aqueles jovens se esqueçam da realidade do cativeiro. A intenção de Nabucodonosor é que os jovens, ao participarem da sua mesa, se esqueçam que eles estão na Babilônia como escravos. É que, desfrutando do conforto da mesa de Nabucodonosor, aqueles jovens percam a consciência do cativeiro e sejam enganados pela boa comida e sejam enganados pela boa bebida. Ô gente, é muito simples perceber isso. Quando um desses políticos corruptos vai para dentro de uma cadeia, eles ficam presos, como todo mundo no sistema penitenciário, sim ou não? Não. Dentro da cela deles, tem um monte de coisa que você não encontra em outras celas. Por quê, gente? Porque todos esses benefícios visam diminuir a consciência do quê? Do cativeiro, da prisão. Por que o pessoal fica preso em prisão domiciliar? Simples, porque a prisão domiciliar reduz a consciência do quê? Do cativeiro, a consciência da prisão. O que o Nabucodonosor queria é que os jovens, estando em escravidão, não percebessem que eram escravos. É que, estando presos, os jovens não percebessem que eram presos. Então, diz para eles: ô gente, come aí boa comida e bebe aí boa bebida. Só que, gente, o Nabucodonosor não apenas designou da sua comida para os jovens beber. O texto bíblico diz que ele também tomou os utensílios do templo do Deus de Israel e levou para onde, gente? Para dentro do templo do seu Deus, o Deus Marduk, que era o Deus dos babilônios. Ô gente,
Quando você estuda um pouco sobre a Babilônia, né, sobre esse povo, você descobre que os babilônios eram diferentes dos outros povos do ato da conquista. Exemplo, quando você estuda um pouco sobre a Assíria, você descobre que os assírios, quando conquistavam um povo, não retiravam ninguém do seu território. Eles tornavam aquele povo escravo no seu território e levavam o pessoal a pagar tributo, pagar imposto. Os babilônios não. Quando os babilônios conquistavam um território, eles destruíam tudo. Pegavam o povo, levavam para o seu território, para que o povo trabalhasse como escravo ali no seu território. E os utensílios dos deuses que eram conquistados eram levados para dentro do templo do deus Marduk. Para quê, gente? Para que quando colocados do lado do deus Marduk, as pessoas pudessem perceber, primeiro, que Marduk era o maior, que venceu os outros deuses. E segundo, é que aqueles outros povos se acostumassem não apenas a adorar o seu Deus, mas também desenvolvessem a prática de adorar outros deuses. O que o Nabucodonosor pretende, levando os utensílios do templo do seu Deus para dentro do templo do deus Marduk, né, tirando do Deus de Israel, levando para o Deus Marduk, é que os jovens, ao terem um contato com os utensílios do templo de Deus, percam a referência da singularidade de Deus, percam a referência de Deus como único. Primeiro, porque o Deus de Israel foi vencido. Como é que ele pode ser único? Como é que ele pode ser o Deus sobre todos os deuses, se ele foi derrotado? Vocês estão aqui, ó, vocês são escravos. Segundo, será que vocês não percebem que o seu Deus foi só mais um dentre tantos outros que eu derrotei? Olha aí, ó, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, vejam quantos objetos, quantas estátuas, quantos outros deuses não foram vencidos como o seu Deus. Está tudo derrotado como o seu. O seu Deus não é único, o seu Deus é apenas mais um dentre muitos outros. O desejo de Nabucodonosor, gente, é que em primeira instância os jovens percam a consciência do cativeiro. Segundo, o desejo de Nabucodonosor é que os jovens percam a consciência da singularidade de Deus, da unicidade do Deus de Israel. E por último, o Nabucodonosor espera que os jovens também percam a sua identidade. Sabe por quê? Porque o Nabucodonosor dá novos nomes para eles. E gente, todo mundo aqui sabe que em Israel o nome está diretamente ligado ao quê? A identidade que a pessoa possui com Deus. Porque o nome em Israel, gente, é dado para alguém relacionado diretamente com o que Deus está fazendo naquele momento. Exemplo, quando você olha para o livro de Samuel e você vê os filisteus entrarem no território israelita, conquistarem o território e levarem a arca embora, nasce um menino nessa época. Qual que é o nome dele? Icabod. E o que significa o nome dele? A glória de Deus se foi. Por quê, gente? Porque o nome é dado em referência ao que Deus está fazendo. O anjo Gabriel se chama Gabriel, sabe por quê? Porque o Gabriel significa mensageiro de Deus. O nome é dado, gente, como referência aos atos de Deus, a relação que a pessoa tem com o que Deus está fazendo naquele momento. Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus é juiz. Gente, por que será que Daniel chama Deus é juiz? Será que é porque Daniel nasceu numa época em que Deus estava trazendo o seu juízo sobre o povo de Israel?
Ou será porque o povo de Israel confiava que Deus agiria de maneira justa para libertá-los ainda na escravidão? Eu não sei, mas eu sei que de fato, de alguma maneira, Israel relacionava o fato de Deus estar agindo com justiça ao nascimento do menino, gente. E o que Nabucodonosor queria é que esses jovens esquecessem, abandonassem a sua identidade, que estava diretamente relacionada ao seu relacionamento com Deus, para assumir uma outra identidade, que tinha a ver com a relação deles com o Deus da Babilônia. Porque os nomes que Nabucodonosor dá para esses 4 jovens têm total conexão com o Deus da Babilônia. O Nabucodonosor está dizendo para eles: gente, vocês não precisam mais ficar construindo a história de vocês, tendo o seu Deus como, o ponto de partida. Não, vocês podem construir uma outra história agora, tendo o nosso Deus como referência. Esquece a história de vocês, esquece a identidade de vocês, vamos formar uma outra história, uma outra identidade. Agora, gente, será que não é exatamente esse mesmo espírito que governa o nosso país nesses dias? Parece, gente, que a estratégia do Nabucodonosor continua sendo a mesma estratégia para hoje, porque a estratégia que a gente vê acontecer no nosso tempo é exatamente essa. Por que você acha que nós vivemos em uma sociedade que cultua o prazer e te convida o tempo todo a correr atrás da sua alegria? Eu vou dizer para você, é porque ao satisfazer o seu prazer e a sua alegria, você não tem a percepção que você não passa apenas do quê? De um escravo. É que ao correndo atrás da sua satisfação, ao correndo atrás do seu prazer, ao correndo atrás, do seu deleite, você não perceba que você só passa de um mero escravo. Você não passa de alguém que está sendo manipulado para a satisfação de alguém que está ditando os valores como você deve viver. Gente, é esse o modo como o mundo que nós vivemos está conduzindo. Eu gosto de ilustrar isso aqui da seguinte maneira: alguém já assistiu aquele filme Matrix aqui? Alguém já assistiu? Quem já assistiu? Eu acho que eu já perguntei isso aqui, Eu gosto muito desse filme, gente. Ele vira ilustrações e muitas mensagens. Mas para quem já assistiu o filme Matrix, para quem não assistiu, assista. Esse filme é de Deus. Estou brincando, mas é verdade, aleluia. Deus fala com a gente assistindo Matrix, não é, meus irmãos? Mas para quem ainda não assistiu, o Matrix conta a história de um cara que ele tem o codinome de Neo. É o Keanu Reeves que faz ele. E o Neo vive em um mundo que ele tem a sensação de que tem alguma coisa errada. Ele não sabe o que é, mas ele olha para o mundo à volta dele, ele sente o desconforto em relação ao mundo à volta dele, apesar de não saber qual é o fundamento desse desconforto. Até que um dia ele recebe uma mensagem de um cara chamado Morfeu. E o Morfeu diz para ele o seguinte: você quer saber a verdade? Me encontre em um lugar tal e eu vou dizer para você o que está acontecendo, Aí o Morfeu dá, 2 balas para ele, uma vermelha e uma azul. Fala para ele: se você comer a bala vermelha, você vai acordar lá na sua cama. Se você comer a bala azul, eu vou te mostrar a verdade. Por fim, o Neo decide comer a bala azul. E o Morfeu mostra para ele a verdade. E a verdade é que ele vive num mundo de aparência. É que tudo que ele concebe como real, na verdade, é apenas uma ilusão. A verdade é que ele está dentro de um sistema que está sugando a força dele para construir um outro império, uma outra realidade. E gente, é exatamente isso o que o mundo em que nós vivemos deseja de nós. Que a gente corra atrás dos nossos apetites, para que a gente não perceba que a gente é apenas escravo de um sistema de consumo que rouba a nossa energia para construir um outro império, uma outra realidade. Só que não é apenas esse o projeto do tempo em que vivemos. O projeto do tempo que a gente vive também quer roubar de mim e de você a consciência da singularidade de Deus.
Você já percebeu que a gente vive num tempo em que Deus deixou de ser referência para qualquer decisão na sociedade em que vivemos? A gente tem aqui um professor de faculdade, né, de universidade, sabe muito bem o que a gente está falando. Gente, o assunto Deus não é mais referência para nada. Deus serve para a sua vida privada. Você quer falar de Deus? Vai lá para dentro do seu quarto, fecha a sua porta. Mas você não pode, em ambiente público, respaldar uma opinião que você tem sobre cultura, sobre política, sobre família, sobre economia, nesse parâmetro chamado Deus. Deus não pode ser parâmetro para nenhuma decisão na sua vida, né? Deus pode ser parâmetro para a sua espiritualidade, né? Lá no seu quarto, dentro da igreja, mas aqui fora, no mundo real, né? Onde as pessoas pensam com a razão, onde as pessoas usam raciocínio lógico, né? Onde a razão é neutra, não pode ser influenciada por nenhum tipo de opinião pautada na religião. Aqui nós decidimos o mundo de uma outra maneira. Aqui Deus não pode ser referência. Então o mundo quer roubar de nós a singularidade de Deus. Deus não pode ser referência, né? Você pode ter Deus na sua vida privada, mas para decidir a sua vida pública, aí você usa um desses outros deuses desse tempo aí, para decidir a maneira como você vai conduzir a sua experiência com o trabalho, com a cultura, com o casamento, com o mundo à sua volta. E por último, o mundo que a gente vive quer roubar de nós a nossa identidade, que parte de um relacionamento com Deus. Você já percebeu isso? Que o mundo quer dizer para você quem você é, desde que Deus não seja referência para isso. Agora eu não sei você, mas eu tenho uma história com Deus. Mais alguém aqui? Eu tenho uma história com Deus, gente. Eu costumo dizer o seguinte: eu não fiz amizade com Deus na porta do boteco. Eu tenho uma história com Deus, irmãos. E eu não posso pegar e invalidar essa história, pegar essa história, a minha identidade que parte desse relacionamento com Deus, amassar e jogar no lixo. E é exatamente isso que as pessoas querem que você faz, que você pega tudo que você viveu em toda a sua vida de cristianismo. As pessoas querem que você se esqueça que um dia você teve um encontro com Jesus, que você se arrependeu dos seus pecados, que você entregou a sua vida para Ele. O pessoal quer que você pegue tudo isso, amasse, jogue no lixo e comece a construir uma outra identidade, tendo alguma outra coisa como parâmetro, como referência. Quer dizer, se no desenvolvimento da sua sexualidade você teve alguma complicação, você teve alguma, entendeu? Quem entendeu aqui? Você teve, né? É isso que eu quero falar e não estou achando a palavra, né? Algum desvio, né? Você teve, né? Então, você é isso. Quer dizer, se no desenvolvimento da sexualidade masculina, você por um momento sentiu atração por outro homem, você é gay. Você é gay. Você é gay, ponto final. Quer dizer, se você no desenvolvimento da sua sexualidade, você sendo mulher, sentiu atração por outra mulher, você é gay. Você é obrigado a assumir isso. Você é isso. Só que eu não sei você, eu já senti vontade de matar pessoas e nem por isso sou um assassino. Mas alguém já sentiu isso? Quantos sentem isso constantemente? Quantos casados sentem isso? Estou brincando. Não levante sua mão. Mas não é interessante? Não é interessante? Quer dizer, o cara sente vontade de matar e nem por isso ele é um assassino, mas ele sentiu atração pela pessoa do mesmo sexo. O que ele é? É gay. O mundo quer ditar para você, quer dizer para você, você tem que ser isso. Só que, gente, só tem uma pessoa que tem autoridade para dizer o que nós somos, e essa pessoa é Deus.
Só tem uma pessoa que pode definir a realidade de quem a gente é, e essa pessoa é Deus. É Deus, meu irmão. Mas o mundo aí fora quer ser para você o que só Deus pode ser na sua vida. O mundo aí fora quer ser na sua vida Deus. Quer ditar o que você veste, quer ditar o que você come, quer ditar onde você vai, quer ditar com quem você se relaciona, quer ditar a sua opção sexual, quer ditar tudo. Eles querem mandar na sua vida. Eles querem que você tire Deus do centro e coloque eles como centro. Agora, a Bíblia diz para mim e para você, que diante desse cenário todo, o Daniel tomou uma decisão. E sabe qual foi a decisão do Daniel? O Daniel disse: não, eu não vou compactuar com o projeto da Babilônia. Eu não vou aceitar essa proposta que está sendo feita em relação à minha pessoa. As pessoas podem até tentar mudar o meu nome, mas eu continuo permanecendo quem eu sei que eu sou. Está entendendo, meu irmão? O Daniel disse não. E o meu ponto nessa noite para mim e para você é: qual é a resposta que nós vamos dar a esse projeto? Qual é a resposta que você vai dar? Qual é a resposta que eu vou dar a essa apelação que está chegando a cada um de nós? O Daniel disse não, irmãos. E nós também precisamos dizer não. Nós também precisamos nos posicionar dizendo não. Amém, queridos? O que eu fico mais surpreendido, irmãos, é que esse menino só tinha 17 anos. E olha a maturidade de um cara de 17 anos para tomar essa decisão. O Daniel decidiu, gente, confrontar um império inteiro com a sua decisão, dizendo não. O Daniel percebeu que havia uma outra maneira de transformar o mundo da sua época, sem que necessariamente ele compactuasse com os valores do seu tempo. Vocês estão comigo aqui, gente? O Daniel entendeu, quer dizer, é possível eu transformar a sociedade à minha volta, sem necessariamente compactuar com os valores da sociedade à minha volta. O Daniel disse não. E irmãos, preste atenção, porque o Daniel disse não, a Bíblia diz para mim e para você, que um império inteiro se prostrou aos pés do Deus de Israel, dizendo: não há outro Deus como o Deus de Israel. Quando você lê o livro de Daniel, no capítulo 7, você descobre que o próprio Nabucodonosor, depois de ter experimentado, daquela experiência de se tornar uma besta, quando ele recobra a consciência, ele proclama: não há outro Deus como o Deus de Israel. 4 jovens que viraram um império de cabeça para baixo, porque disseram: não vou comer a comida, não vou abrir mão da singularidade de Deus, não vou permitir que roubem a minha identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, e eu tenho outro propósito para a minha vida. Eu tenho uma outra narrativa que conduz a minha história. Irmãos, em nome de Jesus, escuta isso aqui. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Eu aprendi isso esses dias. Isso aqui é muito importante, muito interessante, aliás. Escuta aqui. A maneira como você entende a narrativa da história vai influenciar muito na maneira como você decide a sua vida. Presta atenção, se você acha que a sua narrativa, ela está indo em direção à felicidade, à alegria, as suas atitudes vão corresponder à maneira como você entende para onde a sua narrativa está indo. E em nome da sua alegria, da sua felicidade, você pode muitas vezes jogar o seu casamento no lixo, você pode arruinar a vida de outras pessoas, você pode caminhar na direção da prostituição, se tornar um drogadício, um viciado. Por quê? Porque tudo que importa é o quê? A minha felicidade. Mas irmãos,
o norte da nossa história não é a nossa alegria, o norte da nossa história é sermos semelhantes a Jesus. A nossa bússola não está apontando para uma vida feliz, a nossa bússola está apontando para o Filho de Deus, e a nossa narrativa é baseada nesse norte, sermos semelhantes a Jesus. Gente, o Daniel entendia isso. O Daniel entendia que o norte da vida dele não era ser feliz, ele entendia que o norte da vida dele era cumprir um propósito, era cumprir uma missão, e é por isso que ele não compactuou, ele se recusou a ser conivente com aquela estrutura contrária ao propósito que Deus já havia dado a ele. Sabe quando você vai ter autoridade para dizer não para a proposta do mundo? É quando você dizer sim para uma outra proposta. Você só tem autoridade, meu irmão, para dizer não à proposta que esse século faz, se você já pôde dizer sim para uma outra proposta. A capacidade de dizer não para outras coisas vem quando você se comprometeu com uma. É quando você diz: não, eu já estou comprometido, eu já tenho um projeto, eu já tenho um norte, eu já tenho uma razão, uma identidade e um foco. Não, estou fora, isso aqui não tem nada a ver comigo. Amém, irmãos? Agora, vocês acham que é fácil? Você acha que assim é tranquilo dizer não? Olha quantas coisas o Daniel e os seus amigos não passaram por dizer não. A Bíblia diz que o Daniel e os amigos dele disseram não, ok? Aí um dia o Nabucodonosor construiu uma estátua em homenagem a ele mesmo. Sabe qual foi a ordem dele? A ordem dele foi a seguinte: todo mundo tem que se prostrar e adorar a estátua. Ao som da buzina, todo mundo vai se ajoelhar. Aí a buzina tocou, né? E todo mundo se prostrou, menos o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Aí mandaram o recado lá para o Nabucodonosor: Nabucodonosor, nós temos um problema. Qual que é o problema? Então, sabe o Sadraque, o Mesaque e o Abednego? Sim, pois é, os meninos não ajoelharam não. Ah não? Não, é que esses meninos que vêm lá de Judá podem não ter entendido muito bem, ter problema de audição, né? Vai ver que aconteceu alguma coisa com os meninos. Toca a buzina de novo, avisa eles, eles vão se prostrar. Aí avisa os meninos, toca a buzina e eles permanecem de pé. Aí o Nabucodonosor manda chamar. E aí? Vocês vão ajoelhar ou não vão? Vamos não, rei. Ah não? Não vamos não. Então, manda aquecer a fornalha 7 vezes. Porque, gente, quando você se decide em permanecer fiel, a primeira tentativa do mundo de mudar a sua intenção, a sua decisão, é submeter você ao teste do medo. Ah é? Ah, você vai ser crente? Então espera aí que nós vamos apertar as coisas para você. Aquece a fornalha 7 vezes, causa medo dos meninos, deixa a chama e o calor chegar pertinho deles, para que de alguma maneira o medo do que pode acontecer façam eles reconsiderar e tomar uma decisão diferente. Só que os meninos, mesmo vendo os caras morrerem aquecendo a fornalha, disseram o seguinte: ô Nabucodonosor, você não entendeu. Deixa a gente ser bem transparente com você. O Deus a quem a gente serve, Ele tem poder para livrar a gente da fornalha. Glória a Deus, amém? Mas mais glória a Deus pela segunda parte, porque a gente ama dar glória a Deus aqui. O nosso Deus, aleluia, tem poder para nos livrar, papai. Só que os meninos terminaram dizendo assim: mas ainda que Ele não nos livre. Porque, irmão, às vezes Deus está interessado que você morra. Às vezes Deus está interessado que você sofra, sabia disso? Ainda que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos. E lá vai os meninos para a fornalha. E aí passa um tempo, e o Nabucodonosor pergunta: e aí? O que é que tem dos meninos aí ainda? Sobrou alguma coisa?
Aí o rapaz grita lá e fala assim: então, o Daniel foi jogado junto? Não, foi não. Então vem aqui ver uma coisa, porque tem um problema lá dentro. E o Nabucodonosor olha e fala assim: gente, mas nós jogamos 3? Sim. E quem que é aquele quarto que parece o filho dos deuses que está andando no meio deles? Quem que é aquele quarto que está ali andando no meio deles e se parece com o filho dos deuses? E aí os meninos saem da fornalha e Nabucodonosor se prostra e diz: não há outro Deus como o Deus de Israel. Depois o Daniel é colocado à prova. No tempo em que Dário era rei, aí baixa um decreto: ninguém pode orar mais, né? Eu gosto de pensar que se baixasse esse decreto no Brasil hoje, muito crente ia dar glória a Deus, né? Se baixasse o decreto hoje, né? O presidente da república, o Michel Temer, dissesse: ó, está proibido os crentes orar, está proibido os crentes ir para o culto. Tem muito crente que ia dizer assim: bendito é o nome do Senhor. Eu sabia que esse negócio não era de Deus. E o pior, ia dizer assim ainda, ó, a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Sim ou não, gente? Não deve orar, ninguém pode orar, está proibido todo mundo orar. Era uma conspiração para que Daniel fosse prejudicado. E aí o que aconteceu? No outro dia está lá o Daniel, de janela aberta, de manhã, de tarde, de noite, prostrado em direção ao templo de Jerusalém, clamando pela restauração do seu povo. E o povo diz: ah lá, ó, não falou que não devia orar? Pois está lá orando, ó, o menino Daniel, está lá orando, ó, o miserável. Aí pega o Daniel e joga onde? Na cova dos leões. No outro dia de manhã, vai o Dário correndo, bate na cela e pergunta: Daniel, você está aí vivo? Ele diz: sim, eu estou vivo, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele me livrou da boca do leão. Não é fácil dizer não, queridos. Só que Deus usou um povo escravo para levar 4 impérios a se prostrar diante dos pés dele, a se prostrar diante dele e reconhecer que só Ele é o Senhor. Eu pergunto para você nessa noite: qual é a sua decisão? Daniel 1:8 diz: Daniel decidiu firmemente: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Ô, gente, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe gostava de subir no monte para orar com o povo da Assembleia de Deus, comigo ainda na barriga. Aí um dia minha mãe estava lá no monte orando, né? E uma irmã chegou, colocou a mão na barriga da minha mãe e falou assim: esse menino que está sendo formado no seu ventre foi separado por Deus para um propósito. Ele foi separado desde o ventre. Deus tem um propósito para a vida dele. E aí eu nasci. E conta minha mãe, que com poucos anos de idade, 4, 5 anos, no pré, eu sentava os meus colegas em roda, assim, ó, dentro da sala de aula, eu pregava para eles. E os meninos choravam e convertiam. Diz uma professora minha dessa época que até para as professoras eu pregava, e a diretora, que era espírita, tinha raiva de mim porque as professoras convertiam também. Ô, gente, com 7 anos eu fui batizado no Espírito Santo. 7. Com 9 anos eu recebi a confirmação do meu chamado. E eu cresci, gente. As pessoas perguntavam para mim: o que você vai ser quando crescer? O que eu respondia? Eu vou ser pastor. Vou ser pastor. Agora, você acha que quando eu entrei na adolescência, na juventude, eu não quis ir para o mundo, sim ou não? Você acha que eu não quis ir para a boate, sim ou não? Você acha que eu não quis prostituir, que eu não quis quebrar tudo, que eu não quis fazer tudo que todo mundo fazia, sim ou não? Ô, gente, os meus amigos iam para a boate, eu ia para dentro do quarto orar. Dobrava o meu joelho dentro do quarto e falava: Deus, tem misericórdia, tira esse negócio de mim, porque eu quero fazer o que todo mundo está fazendo.
mas eu estou aqui te buscando, me ajuda. Meu irmão, você não tem que seguir o caminho que todo mundo está seguindo. Ah, pastor, está todo mundo separando. Azar de todo mundo, você não vai separar. Está entendendo? Ah, pastor, mas está todo mundo prostituindo. Azar o dele, você não vai prostituir. Você decidiu seguir um outro projeto. Tem uma outra história. Amém, queridos? Tem um outro enredo sendo construído. E você decidiu fazer parte da história de Deus, do projeto de Deus. Amém, meus irmãos? Não jogue fora a tua história com Deus. Não jogue fora o que você viveu com Deus todos esses anos. Faça como Daniel. Não, eu não vou me contaminar. Não, eu não abro mão. Não, eu não quero compactuar com os projetos desse mundo. Amém, querido? Fica de pé no seu lugar. Diga não, irmão. Diga não. Não, não, não. Não quero. Gente, a gente vive reclamando, presta atenção, escuta isso aqui. A gente vive reclamando, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas vou dizer uma coisa aqui. Sabia que alguns de nós aqui não tem tempo porque abraçaram um projeto que nunca foi o seu projeto? Começaram a dizer assim para você: não, você precisa de uma casa melhor. Não, você precisa de um carro melhor. Não, mas você nunca fez essa viagem. Aí sabe o que acontece? O cara abraça um projeto que nunca foi o projeto dele. E aí ele começa a trabalhar desesperadamente só para ter o que disseram que ele precisa ter. E aí depois começa a reclamar dizendo: eu não tenho tempo. Sabe por que você não tem tempo? Porque você abraçou um projeto que não precisava ter abraçado. Porque você transformou uma coisa num norte que nunca precisava ter estado no norte da sua vida. Eu tenho medo de muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Eu tenho medo de muitas coisas. Muitas. Mas das muitas coisas que eu tenho medo, eu tenho muito medo de me perder. Tenho muito medo de sucesso. Tenho muito medo de reconhecimento. Tenho muito medo dessas coisas. Porque eu vejo que quando pessoas transformam essas coisas na meta da vida delas, elas abandonam valores que são essenciais para terem coisas que nem são tão importantes assim. Eu tenho medo dessas coisas. Medo. O que está roubando o lugar de Deus na sua vida? Gente, a gente acha que esse negócio de dizer não é fácil, mas não é. É muito sutil, irmãos. Dizer não significa não abrir mão da sua vida de oração. Dizer não significa não abrir mão da sua vida de devocional, de leitura da palavra. Dizer não significa escolher pegar uma parte do seu recurso e devolver como expressão da tua generosidade, da tua fidelidade na hora da entrega do dízimo e da oferta.
Dizer não significa não se apartar da congregação, não se apartar dos irmãos. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Deus usa esse momento que a gente está aqui para formar o caráter de Jesus em nós. Isso aqui é importante, irmãos. Esse momento aqui é essencial, ele é singular, ele é muito importante. É por isso que Jesus falou que não dá para ser cristão sem a igreja. Igreja é importante, comunhão é importante, vida em comunidade é importante. Está entendendo? Sim ou não? Sentar na mesa com outras pessoas é importante. Ter tempo para ouvir a narrativa do outro, a história do outro, a dificuldade do outro, estender a mão para o outro, isso é importante. Deixar o outro estender a mão para você quando você está em fraqueza, isso é importante. Em nome de Jesus, querido. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Senhor, nós reconhecemos que fomos criados para o Teu louvor e para a Tua glória, Senhor. E como diz Agostinho de Hipona, Senhor, no seu livro As Confissões, o nosso coração andará inquieto, Senhor, até que a nossa alma repouse em Ti, Senhor. Nosso coração andará inquieto, nosso coração andará insatisfeito, até que a nossa alma encontre descanso no Senhor. Ou como diz o salmista no Salmo 42, como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por Ti. Assim a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Senhor, nada pode nos satisfazer, nada pode nos preencher. A promessa de uma vida de consumo, do consumismo, não pode nos preencher. Esse hedonismo, uma vida voltada para o prazer, não pode nos satisfazer. Ó Deus, a vida voltada, Senhor, para o acúmulo das riquezas, não pode nos preencher. Ó Deus, um nome, Senhor, bem sucedido, reconhecido, não pode nos satisfazer. Deus, a nossa satisfação é o Senhor, o que nos preenche é o Senhor. Ó Deus, o que nós precisamos é do Senhor. E é por isso que nessa noite nós oramos dizendo sim para o Teu propósito, sim para a Tua missão, sim para o Teu projeto. Deus, nós queremos fazer parte disso que o Senhor está fazendo. Nós declaramos que não queremos compactuar, nós declaramos que não queremos nos alinhar com o projeto do Nabucodonosor, com o projeto das trevas. Não queremos perder, ó Deus, a consciência de que essa vida pautada, Senhor, ó Deus, no prazer e escravidão. Não queremos perder a consciência da singularidade do Senhor e também, ó Deus, da nossa identidade que parte do relacionamento contigo. Nós dizemos sim para o Senhor e não para esse projeto, Senhor. Ainda que estejamos conscientes das implicações que esse projeto possa trazer, Senhor. Ainda que estejamos conscientes de todas essas coisas, difamação, calúnia, perseguição, Pai, ajuda-nos a dizer sim, para o Senhor, e a dizer, Senhor, não para o mundo, Senhor, em nome de Jesus. Olha, eu sei que você não precisa disso para validar a sua decisão, amém? Eu sei que você não precisa, mas eu queria que, para que a tua decisão fosse ainda mais internalizada, para que ela ainda fosse assim, sabe? Que você, se você está dizendo para Deus sim,
Se você está dizendo, eu não vou compactuar, eu quero estar no seu projeto, que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Se você diz para Deus essa noite sim, não é um apelo para salvação, não é um apelo para conversão, é um apelo para consagração, amém, irmãos? Se você está dizendo sim para Deus, sai do seu lugar e vem para frente, vem para frente. Nós vamos cantar mais uma canção.